meus amigos, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família e sejam todos bem-vindos, porque com a graça de Deus estamos começando aqui pela TV Aparecida o nosso programa Saúde e Fé. O programa que já tem essa marca registrada, a união entre a ciência médica e a espiritualidade. Aqui, fé e medicina caminham sempre juntas. E no programa de hoje vamos falar sobre Outubro Rosa, câncer de mama. Daqui um pouquinho estará conosco a doutora Fabiane Botelho, mastologista, ginecologista e obstetra, que aceitou nosso convite para falar tudo o que precisamos saber sobre câncer de mama. Mas não é só isso. Teremos, é claro, o nosso quadro Dicas de Saúde, Momento Musical e aquele momento tão especial, tão esperado, onde eu quero rezar com você e por você, por todas as suas intenções. Portanto, a partir de agora, fique à vontade de ligar, interagir, divulgar o nosso programa. A nossa produção preparou a matéria sobre câncer de mama. Nós queremos convidar você a assistir conosco, até mesmo para darmos início ao nosso bate-papo com a doutora Fabiana sobre essa realidade. Sejam todos bem-vindos e vamos à matéria. O câncer de mama é o tumor maligno mais comum em mulheres e o que mais leva as brasileiras à morte, segundo o INCA, Instituto Nacional de Câncer. O sinal mais comum do câncer de mama é o aparecimento de um nódulo, que não desaparece e que não muda de aspecto quando apalpado. Quanto mais precoce o diagnóstico, maior a possibilidade de cura. Por isso é importante o autoconhecimento. Em meio à estação mais bonita do ano, acontece o Outubro Rosa, movimento que tem como objetivo promover a conscientização da prevenção do câncer de mama. No programa de hoje, você vai tirar todas as suas dúvidas sobre a doença, com a ginecologista e mastologista Fabiane Botelho. É com você, Frei Rinaldo. E conforme já anunciamos na abertura do nosso programa, já se encontra aqui nos estúdios do Saúde e Fé a doutora Fabiane Venschenck Botelho, ela que é mastologista, ginecologista e obstetra. Aceitou nosso convite para falarmos sobre esta realidade justamente nesse outubro, considerado Outubro Rosa, câncer de mama. Doutora Fabiane, seja muito bem-vinda, que honra recebê-la aqui nos estúdios do Saúde e Fé, doutora. Muito obrigada, Frei, eu é que agradeço o convite. Doutora, câncer de mama, estamos no Outubro Rosa. Outubro Rosa, doutora, assim, é muito interessante porque realmente pegou, né, doutora? Pegou esse alerta dado aí à população em geral, principalmente às mulheres, né, doutora? Com certeza, Frei. Nós entendemos que hoje o câncer de mama, ele faz parte da vida da maioria de toda a população brasileira. Infelizmente, hoje é muito incomum a gente escutar uma pessoa que não conheça alguém que passe por essa situação. E este ano a gente tem uma estimativa de 58 mil novos casos pelo Instituto Nacional do Câncer. 58 mil, doutor. Exatamente, é uma realidade dura. Que pode ser prevenido, doutor. Exatamente. E essa é a nossa ação, né, que nós costumamos fazer no mês de outubro, em homenagem às mulheres que passaram, passam e talvez passarão por essa nova situação. A gente está tentando emplacar aí, doutor, e o programa também serve para isso, fazer com que os homens tenham essa mesma preocupação com a sua saúde que as mulheres que são pioneiras e dão banho, doutor, assim, nos homens em relação à prevenção de saúde. Tentando emplacar um novembro azul aí justamente para a prevenção de câncer aí dos homens, doutor. Eu acho que seria muito interessante os homens também se conscientizarem que realmente não basta só a mulher se proteger, não basta a mulher só tentar fazer a prevenção, o homem também deveria, a partir dos 40 anos, olhar com mais cuidado para a sua saúde. Mas o quadro está mudando. A gente vai chegar assim, pertinho do que as mulheres já nos ensinam há muito tempo, viu? Câncer de mama, doutor, mais 58 mil casos só no Brasil? Só no Brasil. Só no Brasil, enfim. O que é um câncer de mama? Então, o câncer de mama, ele é uma célula que começa a se desenvolver a partir do tecido mamário. Essa célula começa a desenvolver de uma forma desordenada, irregular, crescente, ela invade o tecido e aí sim, aos pouquinhos, ela começa a crescer e ir para outras áreas do nosso corpo. Doutora, a gente sabe que a mama, nessa função maravilhosa, né, é o cartão postal da mulher, ou seja, a mulher, assim, o cuidado, a gente sabe disso, o cuidado que ela tem, enfim, mas assim, a gente também sabe da função que tem essa função da mamária.
É um local onde tem vários dutos, né, doutora? E ramifica muito rápido quando tem algum tipo de problema ali na mama, doutora? A mama é uma glândula mamária, ela é um órgão vivo que produz e exporta também, vamos dizer assim, secreções mamárias o tempo inteiro, e é por causa disso que ela realmente tem esse poder de desenvolvimento de patologias benignas. Muita ramificação, doutora? Muitas ramificações. Como também tem desenvolvimento de patologias ruins, numa situação muito rara. Ela é formada de canaizinhos, pequenos canais que desembocam na papila, no mamilo, que é por onde sai o leite, onde amamenta a criança. E esses canais, lá no seu início, é que podem sofrer alterações importantes e, de repente, né, aparecer realmente uma patologia ruim, que seria o câncer. Doutor, eu vou ter que entrar em temas assim, por exemplo, assim, a pessoa que tem o hábito de repente, assim, acha que o seu seio é pequeno, enfim, quer aumentar um pouquinho, quer colocar uma prótese de silicone, isso vai prejudicar ou não interfere na estrutura de uma mama, doutora? Desde que seja colocado por um profissional competente, adequado, que respeite a anatomia da mama, esse procedimento ele não interferiria nessa questão de ter ou não alguma coisa ruim, vamos dizer assim, na mama futuramente. Agora, a gente sabe que da importância do autoexame, né? Ou seja, a mulher, eu sempre digo, a mulher é especialista nisso, ela cuida melhor, ela observa mais, assim. É importante, assim, a palpação, doutora, assim, na hora do banho, é importante perceber se está ok, né? O que deve estar ok? Então, o autoexame, durante muito tempo, ele foi falado, foi propagado como um exame de prevenção de câncer de mama. Mas hoje nós sabemos que, na verdade, o que é o autoexame? É uma forma importante da gente se autoconhecer. A gente fazendo o autoexame a cada 2 meses ou mensalmente, sempre no período pós-menstrual, nunca antes e nunca depois, e nunca durante o período menstrual, nós conseguimos, com o passar do tempo, perceber alterações na mama, como caroços, alterações de pele. A gente consegue perceber se a mama excreta alguma secreçãozinha, isso é muito importante para avaliação de câncer de mama, se a coloração da mama, o tamanho se modificou, e tudo isso a gente só tem essa noção a partir do momento que a gente começa a fazer ou mensalmente, ou pelo menos a cada 2, 3 meses. Doutora Fabiana, por onde se começa a perceber que alguma coisa está errada com a mama, enfim? A gente vai chegar nos caroços, enfim, sim. Mas assim, de repente, assim, eu li muita coisa assim, quando começa uma dor nas axilas, etc., quais são os sintomas, é isso que eu queria perguntar, que começa a perceber, opa, tem alguma coisa errada com a mama? Bom, nós temos alguns sintomas que são clássicos, né? O primeiro seria um aumento no volume da mama. Aquela mama que normalmente tem aquele tamanho um pouquinho normal, de repente você observa que uma mama está um pouquinho diferente da outra. O tamanho nunca é simétrico. Nunca é simétrico. Segundo lugar, a gente tem também a questão da secreção mamária. Secreções sanguinolentas, secreções em água de rocha cristalina que saem espontaneamente da mama. Às vezes a paciente fala, mas o meu sutiã está um pouquinho manchado. São suspeitas, precisam ser investigadas. Nós também temos a modificação no tipo do tecido mamário. O tecido mamário começa a ficar parecendo uma casca de laranja. Isso também é preocupante, não é normal. Manchinhas nenhuma vão aparecer? Manchinhas não costumam aparecer. E nós temos realmente o quê? Às vezes a mama, ela modifica tal forma que ela faz com que você tenha... a pele entra um pouquinho para dentro, que seria o quê? A retração mamária. Então, essa modificação, ela é muito suspeita para alguma patologia ruim. Sutiãs muito apertados, ela prejudicam? Não é que vai ser a causa do aparecimento, mas prejudicam, doutora? Não é que prejudica, mas a gente sabe que isso é uma agressão, muitas vezes, à própria unidade funcional da mama, que é o ducto mamário. O ducto, ele é uma areazinha funcional que produz coisas boas e ruins, ele é extremamente sensível. Então, um aperto, uma batida, tudo isso você pode ter, sim, uma alteração no funcionamento da mama. A gente sabe, doutora Fabiana, que, de repente, pelo corpo afora, podem aparecer alguns lipomas. Lipomas são aquelas bolinhas de gordura localizada, aqueles carocinhos que aparecem pelo corpo inteiro, assim.
É diferente esse tipo de lipoma num carocinho da mama, doutora? Sim, muito diferente. O lipoma, geralmente, ele é de gordura, ele é bem amolecido. A mama também tem muito lipoma, viu, Frei? Bastante. Opa. Porque a mama é formada de tecido glandular e tecido gorduroso. E a gente pode ter lipomas que também até confundem um pouco a cabeça da paciente. Mas o nódulo de mama, ele geralmente ele é endurecido. Agora, nem todo nódulo é maligno. Isso mesmo. Nós temos os nódulos benignos, que são geralmente os fibroadenomas, nós temos os nódulos malignos e nós temos os nódulos de água, que são os cistos mamários, Frei. Doutora, qual é a diferença? Assim, a diferença é um exame que vai, é uma biópsia, é uma pulsão que vai detectar, enfim, para não se assustar. Poxa, a mulher agora está acompanhando o programa, de repente vai na hora do banho, vai apalpar, opa, tem um carocinho, já estou com câncer, meu Deus do céu. Não é isso, né, doutora? Isso. Não se desesperar, mas não negligenciar. Exatamente. Eu acho que o maior problema que nós temos é aquela paciente que se autoexamina, detecta o problema e não vou contar para ninguém porque isso aí pode ser uma coisa ruim. Muitas vezes não é, na maioria das vezes não é. E a única forma que a gente tem de realmente saber o que está acontecendo é realizando o exame complementar. Existe só um tipo de câncer de mama? Não, nós temos 2 tipos muito comuns de câncer de mama. O carcinoma ductal, que é o mais comum na mulher no mundo inteiro, que ocorre nesses canaizinhos que nós comentamos. E existe o carcinoma lobular. É um pouco mais difícil, ele ocorre na parte um pouquinho mais gordinha da mama, que chama lóbulo. E também é um câncer um pouquinho mais difícil de se controlar. É o mais agressivo, doutora? Não chega a ser o mais agressivo, mas em relação ao ductal, sim, porque ele é difícil de detectar. Muitas vezes, através do exame, a gente tem uma certa dificuldade de reconhecê-lo. Doutora, eu estou aproveitando que a senhora é mastologista, ginecologista e obstetra, eu vou tirando todas as dúvidas aí que nos chegaram, eu estou fazendo uma coletânea de dúvidas que os nossos telespectadores já nos encaminharam. Por exemplo, assim, uma pessoa que está amamentando, né? Ela descobriu, poxa vida, né, um câncer de mama. Certo. Aquele leite para a criança, ela vai transportar algumas células cancerígenas para a criança através daquele leite, doutora? Não, de forma alguma. Tanto que as pacientes que estão portadoras ou que já tiveram câncer de mama podem e devem amamentar. A amamentação ela é um fator de proteção para câncer de mama. E cistos, doutora, assim, a diferença entre os nódulos que aparecem ali, os carocinhos popularmente chamados, assim, e cistos também podem confundir? Podem porque na palpação, ainda mais para uma pessoa leiga, eles são muito semelhantes, Frei. Então, a diferença, na verdade, se dá no exame físico feito pelo profissional, que ele consegue perceber pequenas diferenças. Os cistos, normalmente, eles são de aparecimento súbitos e costumam ser um pouquinho mais amolecidos que os nódulos de mama. São móveis, né? E quando nós realizamos um exame complementar, no caso o ultrassom, nós verificamos, nós percebemos que dentro do cisto a gente tem uma quantidade de líquido. E esses cistos normalmente é o que dão dor na mama, é o que costuma fazer a mulher ir ao ginecologista ou mastologista, né? Mas eles são encapsulados. Eles são encapsulados, exatamente. E são facilmente percebidos, são facilmente detectados e facilmente tratados. Agora, doutora, esses carocinhos, assim, tem os que são malignos, etc., que tem que ter um cuidado especial. Agora, podem, de repente, a mulher, de repente, não tinha nada, aparece, vai apalpar e aparece um carocinho. À mesma velocidade que ele aparece, ele também pode naturalmente desaparecer? Normalmente, esses nódulozinhos que desaparecem, principalmente pós-menstruação, eles costumam ser formados de líquido, que são os cistos. Entendi. Então, ele pode desaparecer, sim, espontaneamente, sem nenhum tipo de tratamento. Porque o que é o cisto, Frei? Nada mais é do que uma alteração funcional relacionada à mama. É uma alteração hormonal. Então, normalmente, a gente acaba percebendo isso antes da menstruação. Durante o período menstrual, ele continua um pouquinho, né, cheio, vamos dizer assim. Passou aquele período menstrual onde você tem uma baixa hormonal, eles costumam desaparecer. Doutora, muitas perguntas chegaram para a gente, assim, de telespectadoras, assim, uso de desodorante, esse tipo de desodorante, essa forma, também provoca câncer de mama? Mito isso aí? É mito. Nós não temos absolutamente nada comprovado cientificamente relacionado ao uso de desodorante, ao uso de certas substâncias na região axilar. Depiladores, né, depilações com aqueles cremes depilatórios. Infelizmente, ou felizmente, né, porque a gente precisa disso, claro. Nós mulheres, nós não temos nada provado na literatura científica.
Doutor, uma vez que se detecta a pessoa está com câncer de mama, qual é o procedimento, doutora? Qual é a forma de tratamento? Procedimento, né, nós precisamos fazer um estadiamento. Então, a paciente está com câncer de mama, ela já foi biopsiada, confirmada, nós temos que fazer o estadiamento. O que é o estadiamento? São exames que nós fazemos para detectar se existe alguma área do corpo tomada por aquele probleminha. Então, são feitos ultrassons, tomografia, se necessário, ressonância, exame dos ossos, que é a cintilografia, ultrassom abdominal, exames de sangue, e aí sim, nós vamos planejar a cirurgia. Ok. Todo o tratamento sempre é cirúrgico ou pode, né, não ser? Pode acontecer da gente ter que, antes de realizar uma cirurgia, nós precisarmos de fazer uma quimioterapia. Entendi. Para que haja redução daquela tumoração que muitas vezes é descoberta um pouquinho mais tardia e posteriormente retirar realmente aquele órgão que está doente. Doutora Fabiane, todo exame de mamografia ele pode detectar? Todo exame ele vai detectar ou é mais específico? Poxa, detectar. Se faz um exame de mamografia, já detecta que a pessoa tem ou não tem um câncer? O exame de mamografia é o padrão ouro, né? Para a gente poder fazer a detecção, principalmente precoce, do câncer de mama. Quando deve começar? A partir dos 40 anos. 40 anos. Em famílias que não possuem histórico de câncer de mama. Nas famílias em que você já possui um histórico, principalmente em pacientes menores, com idade menor de 50 anos, nós precisamos começar um pouco mais cedo, Frei. Então, a gente começa com 30 anos. Entendi. Olha quantas informações estamos recebendo aqui com essa super doutora, a doutora Fabiane Botelho, né? Tem um nome no meio assim, é mastologista, ginecologista e obstetra. Eu vou chamar o nosso primeiro intervalo. Na sequência, eu vou perguntar para ela, assim, quais são os riscos, quais são os cuidados, a prevenção, enfim. E na hora que o médico decide retirar a mama, né? O que fazer? Tem como reconstituir isso, né? Tudo isso e muito mais aí no próximo bloco aqui no Saúde e Fé para você. Que vai para o intervalo, mas antes disso, esse recadinho muito especial só para você. Há mais de 30 anos no mercado, a Dalon Alimentos se tornou uma marca consolidada de sucesso e qualidade. Com grãos cuidadosamente selecionados e o emprego de alta tecnologia, a Dalon Alimentos produz o arroz mais consumido em todas as regiões do país. São várias marcas que estão presentes no prato do povo brasileiro. Não leve para sua mesa qualquer tipo de arroz. Prefira Arroz Dalon. Arroz Dalon, o arroz mais saboroso do Brasil. Vem